Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Uma sexta aí, meu amigo torcedor, muito agitada e boa para o nosso Vasco da Gama. Se eu pudesse definir esse Boa Noite Gigante em apenas uma palavra, eu definiria com a palavra surpreendente. Sim, pois hoje é assim que o Vasco se comporta, de uma maneira surpreendente. O Vasco passou o mês de dezembro, janeiro e praticamente todo o mês de fevereiro sem contratar reforços para o seu setor ofensivo. E de uma hora para outra, da noite para o dia, o Vasco fechou com dois atletas, o Nuno Moreira e o Benjamin Garré, que desembarcou ontem no Rio de Janeiro, e tem negociações engatilhadas com mais dois colombianos, Vija Real e Palácios. Dois bons jogadores, um atacante e um ponta, um de 19 e outro de 22. O vascaíno, que sempre, durante principalmente a história recente, tinha na Colômbia jogadores que chegavam aqui e marcavam história. Guarim, Riascos, Manga e agora talvez chegou a hora também de Vija Real e Palácios marcar história na Colina Histórica. A gente vai falar sobre isso, teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante importantíssimo, cheio de novidades e informações e, é claro, completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, o nosso segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, para fechar, saindo pela parte da noite. Então, conto aí com você, tá, vascaíno? Curta, compartilhe o nosso vídeo para aquele seu amigo vascaíno que quer também ficar sempre muito bem informado com as notícias do Vasco. Manda para ele essa informação de agora, manda esse vídeo para ele entender sobre as negociações envolvendo esses pontas colombianos. Além disso, é claro, também se inscreva no canal, que é de suma importância você se inscrever para ajudar no crescimento aqui do nosso trabalho. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno. Quero falar aqui primeiramente com vocês, neste Boa Noite Gigante, sobre informações, se tratando disso daí que está aparecendo na imagem a vocês, né? No caso, o Vasco da Gama hoje, nessa tarde de sexta-feira, foi a campo no CT Moacir Barbosa para mais um dia de atividades. O elenco Cruz Maltino se prepara para o clássico que vai acontecer daqui a 2 dias contra a equipe do Botafogo em São Januário. Um jogo importante, um jogo definitivamente, tá? De vida ou morte para o nosso Vasco da Gama. Venceu, passará para as semifinais do Campeonato Carioca. Perdeu, tá fora. Não tem meio termo, não tem empate. O Vasco precisa da vitória. O Vasco precisa vencer o seu jogo. A gente, é claro, vai fazer toda a cobertura sobre essa partida amanhã no sábado, pela manhã de domingo. Então, desde já, fiquem atentos também aqui ao nosso canal. Hoje, ainda não tivemos a presença no treino do ponta Benjamin Garré. Entretanto, há uma expectativa aí que amanhã Benjamin Garré possa estar participando desse treino no CT Moacir Barbosa. Ele que realizou os exames médicos nessa tarde de hoje, sendo aprovado, assinará o seu contrato com o Vasco da Gama. E Benjamin Garré, né, que chegou ontem à noite no Rio de Janeiro, terá mais um companheiro de ataque chegando ao Rio amanhã, no sábado, que é o ponta português de 25 anos de idade, Nuno Moreira. Nuno Moreira desembarcará em terras cariocas amanhã, sábado, dia 22 de fevereiro, para assinar aí um contrato com o Vasco da Gama de 3 anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O jogador será comprado junto ao Casa Pia pelo valor de 21 milhões de reais. Um atleta que chega aí com muita expectativa, tanto por parte da torcida nele, quanto também por parte dele com relação
ao Vasco da Gama. Um dos principais nomes aí do futebol português, o atleta que recebeu o prêmio de melhor jogador do mês de janeiro do Campeonato de Portugal, chega aí ao Vasco com muita expectativa de desenvolver aqui no Cruz Maltino a mesma bola que ele vinha jogando em território português. E essa negociação, meu amigo, que sempre tem dúvida, né? O torcedor vascaíno sempre desacredita, ainda mais quando se fala de reforços para o ataque. Mas confirmada essa informação agora há pouco, pois o técnico do Casa Pia deu uma entrevista coletiva, o João Pereira, e ele foi perguntado sobre a questão do Nuno Moreira. E ao ser questionado, ele respondeu e revelou que sim, Nuno Moreira será vendido ao Vasco da Gama. Nuno Moreira não está mais à disposição dele no elenco do Casa Pia. E a gente traz aí as palavras, né, do técnico João Pereira para você, meu amigo torcedor, de uma vez por todas tirar essa dúvida aí. Nuno Moreira será sim, fique tranquilo, o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. Missa, ao que parece, está prestes a perder mais um jogador do plantel, que é o Nuno Moreira. As notícias que nós temos é que ele já não vai ser opção para este jogo, não sei se pode confirmar ou não, e como é que vê esta perda também nesta altura do campeonato em que o clube já não pode ir ao mercado para comatar essa vaga? Eu penso que o clube sai valorizado, a própria mensagem da minha parte para com a direção foi essa mesmo. Como é lógico, desportivamente gostaríamos de contar até ao final da época com o Nuno Moreira, mas o Nuno Moreira, pelo excelente trabalho que fez, e os números comprovam isso, que era o que lhe estava a faltar, o talento ele tinha e a consistência defensiva conseguiu ganhar também, porque um jogador não se faz só do momento em que tem bola, faz também do momento em que não tem a bola, e o Nuno Moreira acaba por evoluir bastante. O Casa Pia este mercado de janeiro também acaba por fazer um excelente trabalho do ponto de vista daquilo que neste caso é a valorização do ponto de vista financeiro do clube. Como eu disse, desportivamente gostaríamos que todos ficassem, mas não ficam. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente o João Pereira confirmou que o Nuno Moreira tá de saída aí do Casa Pia, então fiquem tranquilos, amanhã o Nuno Moreira tá desembarcando aqui em terras cariocas para assinar esse contrato com o Vasco. O Vasco que gastou, né, pelo Nuno Moreira 21 milhões e vai gastar também pelo Benjamin Garré os mesmos 21 milhões de reais, valores parcelados que chegarão à casa dos 42 milhões de reais somados. Então, o Vasco investiu 42 milhões de reais por Nuno Moreira e Benjamin Garré. Lembrando que a questão do Benjamin Garré, ele vale apenas 12, mas batendo as metas contratuais, esse valor chegará aos 21 milhões de reais. Bons reforços, vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários. Mas foi como eu disse, né, lá na introdução do vídeo. O Vasco não para por aí. O Vasco quer mais. O Vasco vai além. O Vasco ainda está no mercado. E é isso. É o título que se eu pudesse colocar aqui no vídeo, eu colocaria, né? Para definir esse Boa Noite Gigante. Que é a palavra surpreendente. É essa a sensação. É esse o sentimento. É surpreendente o que o Vasco da Gama está fazendo. E surpreendente de uma forma positiva. Há 2 semanas atrás era negativo de fato. Entretanto, hoje é positivo ver a forma com que o Vasco da Gama está agindo no mercado da bola. O Vasco contrata Nuno Moreira, esse bom jogador que vimos através do momento em que o técnico João Pereira fala do Nuno Moreira com certo pesar por perder o atleta. Quando o jogador é bom, ninguém quer perdê-lo. E nitidamente as palavras do João Pereira representaram exatamente esse sentimento de que o Nuno Moreira era um baita atleta e que foi complicado para ele perder esse jogador. Então o Vasco acerta no Nuno Moreira, o Vasco acerta no Benjamin Garré e o Vasco ainda buscará acertar em mais jogadores. E agora, temos esses 2 nomes que estão aparecendo aí na imagem a vocês, eu vou colocar eles até juntos, um aparecendo com a camisa do Atlético e outro aparecendo com a camisa da seleção colombiana. Eu quero começar a falar sobre esse atleta que está aparecendo com a camisa do Atlético Mineiro, mas eu poderia colocá-lo aqui também com a camisa da própria seleção colombiana, pois ele é um colombiano e ele também, assim como o Villarreal, já se destacou vestindo a camisa da seleção do seu país. Eu falo aqui primeiramente com vocês, né, de Bryan Palacios, um jogador jovem de 22 anos de idade, cria das categorias de base de um dos maiores clubes do futebol da Colômbia, se não o maior, que é o
Atlético Nacional, um atleta que tem passagens pela seleção do seu país, um atleta que na Colômbia, vestindo a camisa do Atlético Nacional, conquistou 3 títulos, o título da Liga Colombiana Apertura, o título da Copa da Colômbia, o título da Supercopa da Colômbia e se destacando, um canhotinho que tem por característica atuar pelo lado direito do campo e fazer aquela jogadinha que já sabemos, corta para dentro, chuta no gol, mas tem características mais de ponta do que o Benjamin Garré que o Vasco contratou nesta janela, né? O Bryan Palacios é um atleta que parte para cima mesmo. O Benjamin Garré tem essa característica também do drible, mas o Bryan Palacios é mais ensaboado. O Bryan Palacios tem mais o molho do drible, do individual, do 1 contra 1, de partir para cima, da jogada. Esse é Bryan Palacios. Jogador que foi comprado no ano de 2024 pelo Atlético Mineiro no iniciozinho do ano passado junto ao Atlético Nacional pelo valor de 2.700.000 dólares. Ou seja, trazendo para nossa moeda hoje algo em torno aí dos 15, 16 milhões de reais. Teve as suas oportunidades sim no Atlético na temporada passada, atuou em exatamente 26 partidas. Nesses 26 jogos, Bryan Palacios marcou 2 gols e deu 4 assistências, e nessa temporada ele ainda não conseguiu marcar o seu golzinho. Com relação aí a essas participações em gols, se é para trazer, a gente traz aqui detalhado, tá? Bryan Palacios marcou gol na temporada passada contra a equipe do Vitória, na vitória do Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 contra o Clube Baiano. Marcou gol também contra o Grêmio, na derrota do Atlético Mineiro pelo placar de 3-2 para o Grêmio. E, além disso, deu também as 4 assistências. Uma no empate contra o Fortaleza pelo placar de 1-1. A outra na vitória do Atlético Mineiro pelo placar de 3-0 contra o CRB. Uma outra assistência na partida contra a equipe do Vitória da Bahia no segundo turno, no empate no placar de 2-2, e uma outra assistência no empate contra a equipe do Fortaleza no placar de 1-1. Então, assim, nitidamente participou. Entretanto, o Atlético Mineiro, que já tinha um elenco bom na temporada passada, se reforçou ainda mais. E agora melhorou o seu elenco. O Atlético hoje tem para o seu sistema ofensivo nomes como Hulk, Rony, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Daverson, Bernard, Coelho. É muita opção. E hoje o Atlético Mineiro entende que, pelo investimento que foi feito no Bryan Palacios na temporada passada de 15 milhões de reais, a melhor situação hoje para o Bryan é ser emprestado, para que ele não fique aqui lá no Atlético, melhor dizendo, sem ser utilizado, desvalorize e o Atlético perca esse investimento que foi feito na temporada passada. O Vasco, sabendo disso, demonstrou interesse pela carência que tem para contratar pontas e se acertou. O Vasco e o Atlético Mineiro chegaram a um acordo nesses últimos dias para que o Vasco leve, né? No caso, a gente está falando de Vasco, então traga para cá o Bryan Palacios por um empréstimo até o final de 2025, com uma opção de compra no valor de 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais, um valor bem próximo, né? A que o Atlético Mineiro pagou por ele no início do ano passado. Durante esse período, o Vasco pagará todo o salário do jogador, 100% do salário. E aí hoje a gente teve aí novidades, né, sobre esse caso. Novidade que foi colocada à mesa pelo portal ESPN é que nesse momento, sim, o negócio está em estágio avançadíssimo. Após fechar com o Atlético Mineiro pelo empréstimo, né, do jogador, o Vasco também se acertou com o próprio Bryan Palacios. O negócio está avançado demais e a negociação deve ser concretizada aí nesses próximos dias. Nesse momento resta de fato apenas alguns detalhes burocráticos para que Bryan Palacios se torne o mais novo reforço do Vasco da Gama. O atleta, volta a repetir, que chega por um empréstimo até o final do ano, com opção de compra no valor de 17 milhões de reais, e o Vasco da Gama pagando durante esse período 100% dos seus salários. Pelo lado do jogador, não há nenhum entrave, muito pelo contrário, há aí definitivamente o aceite de vestir a camisa do Vasco e ter mais oportunidade nessa temporada de 2025. Então é o Vasco reforçando, é o Vasco tendo para o seu lado direito Garré, Adson, o próprio Bryan Palacios, tendo pelo seu lado esquerdo o Nuno Moreira, que vai chegar, ainda temos o retorno do David no meio do ano, a expectativa é que mais nomes ainda cheguem, é o Vasco reforçando muito bem o seu ataque. Gostou? Bryan Palacios é um bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui para falar com você o seguinte. A gente ontem bateu a marca gigantesca dos 147 mil inscritos, mas agora vamos por mais, fechou?
Vamos juntos chegar aos 148 mil, para logo chegar aos 150. Então estou parando o vídeo rapidamente, desculpe te atrapalhar o seu conforto, seu entretenimento acompanhando as notícias do Vasco, para te pedir esse favor. Vamos juntos chegar à marca dos 148 mil inscritos. Esse é o número de inscritos que nós estamos hoje. E até domingão, antes do Vasco e Botafogo, a gente quer chegar a esses 148 mil. Fechou? Conto com você, então, ó, se inscreva, curta também o vídeo, compartilhe, acompanhe o nosso canal, passe para os seus amigos aqui o nosso canal, que é muito bom, sempre te deixando informado. E agora fiquem aí com o vídeo, que tá cheio de informação e novidades. Valeu, rapaziadinha, fui! Eu quero falar sobre mais um colombiano. Entretanto, se o Bryan Palacios é um bom jogador de 22 anos de idade, um atleta que se destacou muito na Colômbia, eu falo sobre um outro rapaz, não de 22, mas de 19, e que ainda não saiu do clube onde foi criado. Falo de Neisser Villarreal, jogador de 19 anos de idade, que pertence ao Milionários da Colômbia, um atleta muito jovem e muito novo, que tem como profissional apenas 11 partidas durante toda a sua carreira. É um nome que o Vasco tem o interesse sim na sua contratação, terminou o Sul-Americano Sub-20 como principal destaque da seleção colombiana. Ele encerra sua participação somando 12 participações em gols, tendo 8 gols marcados em 9 partidas e 4 assistências. Um jogador assim muito rápido, de muita mobilidade, um atacante, mas que também sabe atuar pelas beiradas de campo, um atleta de mano a mano, um atleta de imposição física também, por incrível que pareça, 1,86 m, um exímio finalizador, um jogador assim muito bom, que precisa definitivamente ser apenas lapidado, gente, tem 19 aninhos de idade. Hoje ele é considerado o futuro da Colômbia, ele foi o grande destaque da seleção colombiana no Sul-Americano Sub-20. O Villarreal, Neisser Villarreal, pegou a responsabilidade nessa disputa, nesse Sul-Americano Sub-20 e levou a seleção da Colômbia para a Copa do Mundo, que vai acontecer aí no meio do ano da categoria. E qual a informação que temos a trazer? O Vasco recentemente fez uma proposta pelo jogador, a gente tem em mãos agora o valor dessa proposta. O Vasco da Gama, que está na disputa pela contratação desse atleta, junto a Newcastle United da Inglaterra e do Liverpool, e o Vasco colocou 4 milhões de dólares na mesa para levar o Neisser Villarreal. 4 milhões de dólares hoje é algo em torno de 22.800 mil reais. O Vasco colocou essa proposta na mesa, o Milionários ficou maluco com esse valor, ficou louco com esse valor. Será, caso realmente seja concretizada, a maior venda da história do futebol, da história do Milionários, do Clube Milionários. Daí você pode até questionar, Lucas, que loucura é, meu amigo? O futebol brasileiro está inflacionado. 4 milhões de dólares é muito dinheiro, só que hoje pra gente é pouco, mas não é muita grana. E pro Milionários ficou, assim, o pessoal ficou maluco, achou uma proposta irrecusável. Liverpool e Newcastle até demonstraram interesse pelo Villarreal, mas deixaram muito bem claro a possibilidade de pagar apenas 3 milhões de dólares. O Vasco subiu, esse valor ainda para 4 milhões. Então, o Milionários até já aceitou essa proposta, tá? O Milionários aceitou a proposta colocada à mesa pelo Vasco da Gama. Entre Vasco e o Milionários, assim, tá tudo certo, tá tudo acertado. Definitivamente, o clube colombiano gostou e aceitou o valor. Entretanto, nesse momento, os agentes de Neisser Villarreal estão travando a negociação. Os agentes do Neisser Villarreal não estão atendendo as ligações do Milionários. O jogador sumiu do Milionários por conta de uma ordem dada pelos seus próprios agentes para isso. Por quê? Porque ele não quer vir para o Vasco? Não. A informação vinda da imprensa colombiana é que definitivamente o agente de Neisser Villarreal tem esse perfil meio polêmico. É meio maluco da cabeça. Ele sempre faz isso nas negociações na Colômbia. É um empresário já muito conhecido por lá. E por que ele está fazendo isso? Porque o Villarreal ele tem um contrato com o Milionários até o final do ano. Então, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E na cabeça do empresário, hoje é mais vantajoso para o Neisser Villarreal ser transferido como um jogador livre no mercado. Pode parecer louco? Pode, mas essa é a cabeça do empresário. Que ele saia do Milionários como um agente livre, como um jogador livre no mercado, que qualquer clube queira ele e ele vá sem que nenhum clube pague nada
e apenas as luvas, né, automaticamente, e o dinheiro não iria para o Milionários e sim para o cofre do jogador e do seu empresário. Então, a situação é essa, né? O Vasco colocou na mesa esse valor de 4 milhões de dólares, o Milionários aceitou, o Vasco ofereceu um contrato de 5 anos por ele, um contrato interessantíssimo para fazer que ele cresça, um jogador que vem para se desenvolver no Vasco da Gama, o grande nome do Sul-Americano Sub-20, uma baita contratação, mas hoje o entrave é realmente com o empresário do jogador. Não vou falar nem que é com o atleta, mas sim com o empresário do jogador. E agora, Vasco e Milionários, que gostou muito da proposta, vem tentando aí realmente desenrolar essa situação. Tudo andando, meu amigo. Nice Servídia Real desembarca no Rio de Janeiro, assina um contrato com o Vasco da Gama e será o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino pelos próximos 5 anos. Pode ser estranha a chegada desse jogador? Pode. Mas no Acorda Vascão eu volto amanhã pela parte da manhã para te explicar o porquê o Vasco quer tanto Nice Servídia Real. Não é um projeto para agora. É um projeto para daqui a 4 meses, 5 meses. Eu vou explicar isso a vocês no Acorda Vascão de amanhã às 7 horas, então fiquem ligados, porque o Vasco hoje formalizou uma proposta tão alta por um jogador que ainda não está pronto, mas é a maior promessa do futebol da Colômbia. A gente vai explicar isso. Então, fiquem ligados. Diante disso, se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, curta, compartilhe, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Eu fico por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. E já já eu tô de volta, é claro, para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Fui. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.